Olá, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje mais uma semana de estudos domiciliares. Vamos dar início a mais uma aula, né? E na aula de hoje nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos, certo? Vamos estudar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números naturais estão associados à necessidade da contagem, certo? Hoje, no entanto, além do emprego na contagem, usamos números naturais para compor códigos, como os de telefone. Também utilizamos os números naturais para indicar a ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, entre outras aplicações. Então, gente, pelo que nós estamos vendo, o conjunto dos números naturais é um conjunto muito importante, né? Porque ele traz muitas aplicações, né? No nosso dia a dia. Aqui mesmo podemos ver que eles são usados para compor os códigos de telefone, né? Eles também estão presentes no teclado de um celular, certo? Também é utilizado quando a formação de fila, né, para ordenar o primeiro, segundo, terceiro lugar numa fila e assim sucessivamente. Então, o conjunto dos números naturais tem infinitos elementos e é indicado por n, certo? Com n maiúsculo. E aí nós temos, a partir do 0, 0, né, os elementos 1, 2, 3, e aí ele fica tendendo para o infinito, certo? Ou seja, o conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito. Certo? Vamos para a representação do conjunto dos números naturais na reta numérica. Para representar os números naturais em uma reta ordenada, primeiro marcamos um ponto e associamos a ele o número 0. Escolhemos uma medida unitária e marcamos a partir do ponto associado ao 0, à sua direita. Pontos distantes, 1, 2, 3 unidades, né? E assim sucessivamente. Então veja a figura abaixo. Então nós temos aqui uma reta, né, orientada, né, para a direita. Ó. E aqui nós associamos um ponto, né, ao 0. E a partir do 0 começamos representar os números, né, naturais nessa reta. Certo? Escolhemos uma unidade. Ó, esse pedaço aqui da reta que vem do 0 até o 1 é a unidade que nós escolhemos, certo? E aí, a partir aqui do 0, venham marcando os outros números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? E assim sucessivamente, porque o conjunto dos números naturais, como nós já vimos, é um conjunto infinito. Né? Vamos dar continuidade. Vamos agora para algumas aplicações, né, dos números naturais no nosso cotidiano. Observe, aqui eu tenho um teclado, né, de um smartphone, né, de um celular. Certo? Então ele está presente nos teclados celulares. Ó. Certo? Aqui eu tenho uma placa de automóvel, observe que o número 2. Certo? E o número 19, certo? O número 2 e o número 19 são números naturais. Então também são aplicados em placa de automóvel. Placa com o número da casa. Certo? Às vezes quando você vai anotar um endereço para alguém, você tem o número da rua e da casa, né? Porque o número da casa nesse caso aqui é 70. Então 70 também é um número natural. E aqui eu tenho uma placa de sinalização, né? Ó, a placa está representando 80 km por hora. O número 80 é um número natural. Também é aplicado em placa de alta voltagem. É muito comum nas cercas elétricas, né, você ter essa plaquinha aqui, ó. Plaquinha de atenção mostrando que tem uma alta voltagem, né? Então aqui 220 volts, certo? Também é um número natural. E por fim aqui nós temos, né, no nosso exemplo aqui nós temos uma ordenação de pessoas em uma fila, né? Observe que aqui nós temos uma senhora, né, que a prioridade é a primeira, que é o segundo, terceiro, quarto e o quinto. Então nós temos aqui uma ordenação. Essa ordenação também ela é representada pelo conjunto dos números naturais. Então, todas essas aplicações aqui, ó, são aplicações dos números naturais, né, em nosso cotidiano. Vamos avançar. Vamos agora trabalhar o conjunto dos números inteiros, certo? Então, vamos começar com o seguinte questionamento. Existem números que vêm antes do 0?
vamos revisar alguns conteúdos do ensino fundamental, tá bom? Vamos pensar. Que números podemos usar para responder os seguintes problemas? Então vamos para a primeira situação, né? Situação 1. Michele tem R$80 no banco e realiza uma compra no valor de R$110. Como vai ficar a situação financeira de Michele? Então veja bem, ela tem R$80, certo, no banco, é o que ela tem de dinheiro no banco. E a compra dela vai ser R$110. Aí vem a pergunta, como vai ficar a situação de Michele? Então galera, é uma subtração, né? Nós temos 80, ela tem R$80. E aí ela desses R$80 ela vai retirar 110. Bom, então é só fazer a subtração. O 80 está sem sinal. Se ele está sem sinal é porque ele é um número positivo, certo? E o 110 é um número negativo. Então, subtração de números inteiros. Como é que eu faço esse procedimento? Ó, subtração de números inteiros, você subtrai, né? Ou seja, diminui e repete o sinal do número que tem maior módulo. Então, quem tem maior módulo aqui é o 110. Então, ele está negativo, então eu já sei que minha resposta aqui vai ser negativa. 110 menos 80 dá 30, né? Ou seja, ela vai ficar com saldo devedor, ou seja, menos 30. Ela vai ficar devendo R$30, né? Então é assim que vai ficar a situação financeira de Michele. Ela vai ficar com saldo devedor de R$30. Menos significa que ela está devendo, certo? Adiante. Vamos para a situação 2. Até o momento o Sport marcou 40 gols e sofreu 48 no Campeonato Brasileiro, né? Qual o saldo de gols do Sport? Então, gente, Sport de Recife é um clube, né? Não foi muito bem no Campeonato Brasileiro no ano de 2020. Então, nesse caso aqui, ele marcou 40 gols, só que ele sofreu 48 gols. Então, qual é o saldo de gols do Sport? Então, o saldo vai ser o que ele marcou, né? Menos o que ele sofreu. 40 menos 48. Subtraindo 40 menos 48, como é que vai ficar? Novamente, uma subtração de números inteiros. Você subtrai, né? Diminui e repete o sinal do que tem o maior módulo. O que tem o maior módulo? É o 48, é o 40, é o 48. Ele está o que? Está negativo, ó, o sinal vem antes. 48, está negativo. Então, 40 menos 48 vai dar menos 8. Certo? Porque a gente subtraiu, diminuiu 48 menos 40 dá 8 e repetiu o sinal do maior, que é o maior módulo, que é 48, então menos 8. Então, observe, né, que o Sport vai ficar com saldo negativo, né, de 8 gols. Certo? Vamos trabalhar mais uma situação. Situação 3. Garanhuns, no Pernambuco, localizada no agreste do estado, chega a registrar a temperatura de 7 graus Celsius nas madrugadas. Suponha que numa certa madrugada de inverno, a temperatura variou de 2 graus Celsius para 7 graus Celsius. Certo? De quanto foi a variação da temperatura? Então, gente, ela variou de 2, né, para 7 graus Celsius. Qual vai ser a variação da temperatura? Como é que eu calculo a variação de temperatura? Temperatura final menos a temperatura inicial, né? Então, a variação, né, chamar variação, V variação, vai ser igual a 7 menos 2. Subtraindo 7 menos 2, vai dar quanto? 5. 5 graus Celsius. Ou seja, a variação da temperatura, né, nessa cidade nessa região, foi de 5 graus Celsius. Os matemáticos organizaram o conjunto dos números inteiros, né, que representamos hoje pela letra Z. Então, a letra Z corresponde à letra inicial da palavra alemã, Zahl,
que quer dizer número. Certo? Então, o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, é a união dos números naturais, certo? Nós já sabemos que o zero e os números positivos, com os números negativos, certo? Então, aqui eu tenho o conjunto dos números naturais, né, incluindo 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e ainda tem para o infinito. E aqui nos números negativos nós temos menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. E se vem também para o infinito. Essa regra significa o infinito. Então, Z é a reunião de todos esses elementos, dos números naturais com os números negativos. Ou seja, o conjunto dos números inteiros ele é formado pelos números positivos e pelos números negativos, certo? Na verdade, o zero não é um número natural, pois ele por si só não serve para contar, né? Que é a principal função dos números naturais. Porém, optamos por mantê-lo no conjunto dos números naturais. Agora que já sabemos que é um número inteiro, vamos pensar nas seguintes questões. Então vamos lá. É melhor dever R$5 ou R$30 ao banco? Você está mais quente quando a temperatura é de menos 5 graus Celsius ou quando é de 1 grau Celsius? O que é mais satisfatório para um time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? Então, respondendo aqui o nosso primeiro questionamento, ó, é melhor a gente dever 5 do que dever 30, né? Porque quando você deve 5, você está devendo menos, né? Eu posso dizer o seguinte, que nos números negativos, o menos 5 ele vai ser maior que menos 30. Certo? Menos 30. Por quê? Porque o menos 5 ele está mais próximo do zero. Então, nos números negativos, quanto mais próximo do zero, maior. Quanto mais distante do zero, menor. Vamos para a resposta do nosso segundo questionamento. Está mais quente quando a temperatura é de menos 5 graus Celsius ou quando é de 1 grau Celsius? Gente, está mais quente quando a temperatura é de 1 grau Celsius, certo? Porque 1 é maior que menos 5. Ou seja, todo número negativo vai ser menor do que qualquer número positivo, certo? Então 1 é maior que menos 5. Terceiro questionamento. O que é mais satisfatório para o time de futebol? Um saldo negativo de 8 gols ou um saldo nulo? Então, posso dizer, é melhor ele ter um saldo nulo, né? Porque está devendo. Então, 0 é maior que menos 8. Ou seja, tem uma propriedade que diz que todo número negativo é menor que 0, certo? Vamos para a representação, né, e comparação de números inteiros na reta numérica. Vamos observar a reta numérica abaixo. Então, eu tenho aqui a reta numérica. O 0 é a origem, né, que é o ponto de partida. Aqui do lado direito eu tenho os números positivos, 1, 2 e 3, representados nessa reta. E do lado esquerdo da origem eu tenho os números negativos, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Certo? Então, vamos analisar o seguinte questionamento. Nos números positivos, quanto mais distante do zero, ele é maior. Já nos números negativos é o oposto. Quanto mais distante do zero, ele é menor. Certo? Então, agora vamos responder. Quem é maior? 2 ou é o 3? Aí, gente, é você pegar aqui, tomar como ponto de partida aqui o zero, que é a origem. Quem é maior? É o 2 ou é o 3? Quem é que está mais distante do zero? É o 2 ou é o 3? É o 3, né? Ele está mais distante do zero. Então, eu posso dizer que o 3 é maior que 2. Certo? 3 é maior que 2. Quem é maior? Vou até representar aqui. 3 é maior que 2. Bom, vamos responder o item B. Quem é maior? Menos 2 ou menos 3? Certo? Agora aqui são o menos 2 e o menos 3, a gente vai observar, são números negativos. Aí vamos tomar como ponto de partida a origem, que é o 0. Quem é que está mais próximo do 0? É o menos 2 ou é o menos 3?
A gente observar que está mais próximo do zero aqui, ó, é o menos 2. Então, quem está mais afastado é menor, quem está mais próximo do zero, maior, os números negativos. Então, nesse caso, eu posso dizer que menos 2 é maior que menos 3. Certo? Vamos adiante. Quem é maior? Menos 4 ou 1? Então, gente, 1 é maior que 4. Menos 4. Porque todo número negativo é menor que qualquer número positivo. Então, se 1 é positivo e 4 é negativo, eu posso afirmar que 1 é maior que menos 4.